Já estamos ao vivo, boa noite, eu sou o Bruno Barcelos e esse é mais um Motiva Convida. Hoje a gente está aqui com o Jorge Ramos, que é hipnoterapeuta, e ele vai falar um pouco para a gente sobre o que é a hipnose, como funciona, que ferramenta é essa, né? Então você que está assistindo aí pode mandar suas perguntas, pode comentar. A gente hoje não está com o Rafael aqui, porque ele foi passear, foi viajar. Uma pena. Pois é, estamos sentindo sua falta, mas ele está aí ao vivo participando. Muito bem. Pode mandar, faça suas perguntas daí, Rafael. Complemente esse Motiva Convida daí, tá bom? Então eu vou compartilhando aqui nas redes, para que mais pessoas possam assistir. Peço que vocês que estão aí façam o mesmo e vou pedir para o Jorge se apresentar, falar um pouco sobre o que é hipnose. Legal. Boa noite, né? Meu nome é Jorge Ramos, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho aqui em Niterói, Rio de Janeiro, e eu queria falar um pouquinho de hipnose, né? Para todo mundo, começar falando o que é hipnose, começar falando o que não é hipnose, né? Onde essa ferramenta funciona, onde não funciona, e desmistificar um pouco do que acontece em relação à hipnose. Todo mundo aí já deve ter ouvido falar alguma coisa de hipnose, né? E na psicologia, a hipnose é um nome recorrente. Então, o que é hipnose? Para começar, você pode pensar em hipnose de duas maneiras. Uma como estado, né? Que é mais ou menos como o senso comum trata, estar hipnotizado ou não estar hipnotizado, que é uma coisa que a gente ouve com frequência. E outra como ferramenta, que é a parte científica da hipnose. É uma ferramenta que é validada pelo Conselho de Psicologia, Medicina e Odontologia para fins terapêuticos, e ela também é utilizada em outros âmbitos. Ela também é utilizada para vendas, aprendizagem, memória, motivação, em várias outras profissões. Então a hipnose ela é basicamente uma ferramenta de comunicação, né? E aí varia como ela vai ser utilizada ou como ela não vai ser utilizada. Como é que a hipnose funciona? Né? Essa é uma pergunta que está aí no gatilho. Como é que funciona? A hipnose ela funciona de uma maneira bem simples. Ela funciona com um estado de concentração. Você precisa, como profissional que utiliza a hipnose, aí independente da tua vertente terapêutica, se é psicologia, medicina, odontologia, se não é nenhuma dessas três, você precisa entender que é necessário gerar um estado de atenção concentrada, que esse é um dos pontos principais para a hipnose. Você precisa gerar esse estado de atenção concentrada e nesse estado a pessoa, o sujeito, ele se sente, ele fica mais sugestionável, né? É mais fácil dele conseguir interpretar, entender e ouvir aquilo que está sendo passado. E essas sugestões não vêm só do lado externo, não vêm só do hipnólogo, né? São sugestões também que podem ser internas, de você para você mesmo. São as sugestões que normalmente a gente dá de manhã quando acorda e não quer sair da cama, não quer esperar aqueles 5 minutinhos. Essa é uma sugestão que você dá para si mesmo e num estado que é parecido com o estado hipnótico, que o senso comum chama de hipnose, mas que daqui para frente nós vamos começar a falar sobre transe, que é esse estado, que é o estado de atenção concentrada, que é uma qualidade da consciência. A gente já tem algumas pessoas fazendo perguntas, participando. Vou Bacana. Dar uma boa noite aqui para Vanessa Gripe, para Eunice Beirão, para Osana Pereira, para Ana Gabriele Tomás, Janaína Góes, Ana Caroline, Daniele Ferreira. A Janaína fez uma pergunta: qual a diferença entre hipnose e PNL, Programação Neurolinguística? Bacana, pergunta bem bacana. Como é que eu vou responder? A hipnose é uma ferramenta que é validada cientificamente para fins terapêuticos em psicologia, medicina e odontologia. E a programação neurolinguística não é uma ferramenta validada. Se eu estiver errado, me corrija, tá? Por favor. Ela não é uma ferramenta validada. A hipnose ela já vem sendo estudada há mais ou menos uns 60 ou 70 anos. Tem pesquisas empíricas, tem pesquisas científicas, tem testes de hipnose, inclusive Harvard e Stanford, que são duas faculdades americanas, elas têm uma escala de suscetibilidade hipnótica, que é um teste que qualquer pessoa poderia fazer para saber se ela é hipnotizável ou não.
E até onde eu consigo entender, a programação neurolinguística, ela não tem todo esse arcabouço teórico, né? Apesar da programação neurolinguística também trabalhar com comunicação em um nível de não consciência, em um nível não direto, a hipnose ela vai por uma outra vertente, que pode ser clássica, que é a hipnose que normalmente nós estamos acostumados a ver aí em alguns shows, né, na TV, para as pessoas serem mais... Que a hipnose é mais diretiva, né? Tem até uma pergunta aqui sobre isso. Bacana. O Rafael Ferreira aqui, que faz parte da Motiva, está perguntando como é que você vê essa hipnose abordada em programas de TV, se você concorda ou não, se ela tem alguma coisa a ver com a hipnose que você trabalha, a hipnose terapêutica. E ele está dizendo que se recorda muito do Fábio Puentes no programa do Gugu do SBT, por exemplo. Sim. Né? Eu até comentei isso antes aqui da live com o Jorge. Sim, e... Bom, eu concordo. A hipnose é uma ferramenta, né? E ela não é exclusiva para terapia. Então ela é uma ferramenta que ela pode ser usada tanto para persuasão quanto para entretenimento. Sim, eu concordo com a utilização. O modo como é demonstrado, que às vezes assusta, que às vezes preocupa, porque acaba gerando no senso comum uma ideia única de que é somente daquele jeito. Banaliza um pouco, né? Exatamente. Perde um pouco da essência. Mas é importante, interessante ver que ultimamente, né, de uns 3 ou 4 anos para cá, a hipnose voltou novamente para as terapias, para os palcos e para a mídia. E isso gerou também uma criatividade dos profissionais, gerou também um conhecimento ao público, não só na parte de entretenimento, mas para a parte terapêutica. E isso fez com que vários profissionais de várias áreas buscassem essa ferramenta. E muito se ganhou também para as pessoas. Eu acredito que o iceberg disso, né, tenha sido justamente a hipnose de entretenimento. Então, sim, eu acho válido. E tem muitos canais no YouTube, para quem estiver assistindo pelo YouTube, tem muitos canais no YouTube com essa hipnose mais de show, né, Sim. de entretenimento. Mas até já vi alguns que fazem o show, mas também atuam de outras formas, Sim. né? E você comentou uma coisa interessante, que a hipnose não é só clínica, nem só show. Ela também pode ser usada em ambientes diferenciados, como empresas, como equipes, de outro ramo, não é isso? Sim, vários contextos, né? Porque a hipnose, de novo, essencialmente, ela é uma ferramenta de comunicação. Então, em qualquer lugar que você precise comunicar algo para pessoas, você pode utilizar a hipnose. E em contextos de vendas, motivação de equipes, é uma ferramenta muito palestras, inclusive professores, igrejas. Também é uma ferramenta que é muito boa para você conseguir ser mais eficaz com a comunicação e essa comunicação ser mais eficiente. Então é bem importante você pelo menos entender de hipnose para se comunicar. A Ana Cabreiro está perguntando se é possível tratar qualquer tipo de problema com hipnose. Pergunta interessante também, Ana. Vamos lá. A hipnose ela é uma ferramenta, né? Então, antes de saber se é possível tratar com hipnose, você tem que primeiro pensar que tipo de profissional vai tratar esse problema. Se a gente pensar na psicologia, né, que é o maior público, por exemplo, tudo que você consegue tratar com psicologia, você consegue tratar com hipnose, porque a hipnose ela é uma ferramenta, né? E aí, independente da abordagem que o profissional de psicologia utilize, a hipnose ela é uma ferramenta para a maximização da eficácia do processo terapêutico. Então, aí nos contextos de terapia, de psicoterapia, falando de psicólogos, a gente pula um pouquinho para a medicina, né, que é um conselho que também aprova a utilização da hipnose. Na medicina, o que você precisa entender? Que você não vai tratar causas com hipnose. Possivelmente você vai tratar sintomas ou você vai fazer um aumento de imunidade, uma resposta imunológica maior com a hipnose. Você não vai tratar uma infecção bacteriana somente com hipnose, né? Seria imprudente. Mas você vai fazer com que o teu paciente tenha uma resposta imunológica maior, mais rápida e mais efetiva com a hipnose. Então, de novo, você percebe que são ferramentas das profissões, né? E aí, também falando da odontologia, claro, que a odontologia trabalha bastante com a parte de dor, né? E com a parte de sangramento. A boca é uma área bem sensível. Então, não é que você vai extrair o dente ou fazer uma obturação com hipnose,
mas você vai aliviar a dor desse paciente, fazer com que esse fluxo de sangramento seja bem menor, e assim a hipnose como ferramenta, ela vai fazendo com que os tratamentos sejam possíveis. Então primeiro você tem que pensar, né? O que a especialidade trata? E aí a hipnose entra como ferramenta, se ela pode ser utilizada ou não. São só essas 3 disciplinas que aceitam a hipnose, né? Psicologia, odontologia e medicina. Validada pelos conselhos no Brasil, atualmente sim, são as únicas. O Rafael complementou a fala dele dizendo justamente, me passa a impressão de que quando a hipnose é abordada dessa forma na TV, me remete a ele muito mais a um show que um recurso. Sim. E como o Jorge falou, é um show e não é em si um problema. Exato. É só entender que existem diferenças, né? E usos diferentes. Sim, né? Exatamente. A Dejane Peçanha está fazendo uma pergunta aqui. Quais são os riscos da hipnose? Boa noite, Dejane. Oi, pergunta bacana também. Quais são os riscos da hipnose? Nenhum. Assim, para você parar e pensar de um jeito bem prático, se eu puder dizer, né? A hipnose é um estado de atenção concentrada. Então, quais são os riscos de você estar em um estado de atenção concentrada? Nenhum. A hipnose ela trabalha com relaxamento. Quais são os riscos de você estar relaxada? Nenhum. Então, a gente pode pensar novamente quais são os riscos no processo hipnótico, né? Será que eu vou ficar preso no transe para sempre? Será que eu não vou voltar? Será que eu vou contar algum segredo ou não vou? São perguntas bem comuns, né? E as pessoas encaram como riscos. E nenhuma dessas coisas é possível de acontecer, porque você, como pessoa que está em hipnose, que está em estado de transe, você é consciente de tudo que está acontecendo. Você ouve, você entende, você responde, você fala. Então não tem nenhum tipo de risco à sua pessoa. Nossa mente tem um mecanismo de autopreservação, né, que é muito eficiente, seja ele social, físico ou ético. Então qualquer coisa que possa ser utilizada ou feita contra você, não sei, com hipnose, né, você é capaz de se defender, você é capaz de discernir, você é capaz de escolher. E ao contrário, né, a hipnose ela não traz riscos, ela traz benefícios, porque é uma ferramenta utilizada de um modo terapêutico. A hipnose ela pode se assemelhar em quantidade de ondas cerebrais a um estado de meditação, que é uma das coisas que é bem frequente, as pessoas relacionam bastante. Então, de repente é importante pensar, né? Qual o risco de você fazer bem a si mesmo de um jeito tranquilo? Acho que eu vou ter que dar um depoimento, porque antes dessa live, a gente estava conversando aqui em casa e o Jorge me ofereceu de mostrar como é que funciona. Então eu fui hipnotizado pelo Jorge e ele fez um relaxamento, eu fui ficando cada vez mais relaxado e ele de alguma forma falou para que eu relaxasse os músculos dos meus olhos, de olhos fechados, e que em determinado momento eu ia tentar abrir e não ia conseguir abrir os meus olhos. E eu não consegui. E eu nunca tinha feito hipnose, eu sempre assisti muito nos shows, como o Rafael falou, mas eu mesmo nunca pratiquei, nem fui paciente de uma hipnose. Mas foi uma experiência muito legal, muito interessante, porque tem tudo a ver com o que a Dejane está perguntando sobre ter consciência e controle. Eu estava totalmente consciente, ouvindo tudo, percebendo tudo. A única coisa que aconteceu foi que quando eu tentei abrir os olhos, não funcionou. Então foi muito curioso essa experiência, foi divertido na verdade, um pouquinho assustador porque, né, assim, seu corpo não tá te obedecendo, mas faz parte da vida, às vezes o corpo não obedece mesmo, né? Sim, é normal. A Vanessa Gripe tá fazendo uma pergunta aqui sobre regressão, né? Se você pode explicar a regressão, se existe algo perigoso em fazer regressão. Tá, falando um pouquinho de regressão, a gente tem que falar um pouquinho de memória, né? O que é regressão no contexto da hipnose? A regressão é você ter uma memória vívida, muito vívida, de uma situação que aconteceu. E essa memória muito vívida, ela normalmente ela é completa, mas a mente, como ferramenta humana, como instrumento humano, ela pode falsear algumas coisas, ou pode aumentar ou diminuir algumas coisas. Então, num processo de regressão, por exemplo, você pode fazer com que a pessoa se lembre de coisas que normalmente ela não lembraria, não sei, dos 5 anos de idade, ou algum fato significativo, alguma coisa do gênero, e a memória ela pode complementar
todas essas informações com experiências lúdicas que ela teve durante a vida inteira. Então, em um processo de regressão, você pode pedir para que a pessoa volte, por exemplo, a quando ela tivesse 5 anos. E essa volta a quando ela tenha 5 anos é uma volta literal. Ela vai pensar como se ela tivesse 5 anos, mas como se ela estivesse vendo um filme. Você pode pedir para ela escrever como se ela tivesse 5 anos, e a caligrafia vai ser de como ela, se ela tivesse 5 anos. Comigo não vai funcionar. Porque minha letra é igual mesmo a como se eu tivesse 5 anos. Então não precisa. Brincadeira. Mas interessante isso. E aproveitando essa questão de regressão, muitas pessoas associam regressão a algo espiritual, a vidas passadas. Como é que você vê isso e esclarecer para quem está em casa essa diferença aí sobre esse tema tão delicado? É um tema delicado e é importante a gente falar disso porque é uma dúvida recorrente, né? Então a gente fala de novo de hipnose como ferramenta. Ela é uma ferramenta terapêutica, né? Serve para a terapia e também é uma ferramenta que pode ser utilizada em outros contextos. Mas vamos falar de ciência. Cientificamente falando, pelo menos dentro dos conselhos de psicologia, medicina e odontologia, creio eu, não existem vidas passadas. Então, você não tem como fazer regressões a vidas passadas. Contudo, foi o que eu falei agora sobre a mente falsear memórias e complementar memórias. Algumas informações, algumas situações, elas têm uma carga afetiva tão grande que a mente ela não consegue expressar exatamente ou próximo de como aconteceu. Então, para poder representar, a mente utiliza contextos, fábulas, ideias que despersonificam de você como pessoa nesse momento e personificam aquela situação a ser tratada em um outro local. Então, a pessoa... Um exemplo que é bem bacana. Uma pessoa que tem dor de cabeça crônica, né? Você pode trazer a pessoa, fazer uma regressão e a pessoa lembrar ou trazer a história de uma vida passada em que aconteceu alguma coisa. Se isso é vida passada ou não, não cabe a mim julgar, né? Cada um tem o seu credo. Mas falando no contexto da hipnose, foi uma representação lúdica que a mente dessa pessoa conseguiu construir para poder tratar esse problema de dor de cabeça crônica. A Janaína Góes está fazendo uma pergunta aqui interessante. Eu já ouvi muitas coisas negativas em relação à hipnose. É verdade que com a hipnose, em um tratamento, há o risco de acessar algo negativo no inconsciente e desencadear um trauma ou problema? Boa pergunta também. Não há a possibilidade de você desencadear um trauma ou problema. Mas há, sim, a possibilidade de você acessar alguma coisa negativa, que é chamada de abreação. Algumas pessoas aí do contexto da psicologia já devem ter ouvido falar em abreação. A abreação normalmente acontece quando a pessoa se encontra num estado de segurança, de tranquilidade e de confiança tão grande que a mente inconsciente dessa pessoa ela resolve colocar alguma coisa que estava muito presa ou muito recalcada, dependendo aí da abordagem, que precisava sair, né? E a pessoa tem essa abreação, ela pode chorar, ela pode gritar, ela pode ficar com medo, acontece sim, mas ela não traz traumas subsequentes, é um processo catártico, né? Aquilo sai, aquela situação, aquele sentimento ruim vai para fora e a pessoa ela volta ao estado normal, lembrando o que aconteceu, o que ela fez, o que ela sentiu, lembrando de tudo aquilo, mas ela não é capaz de desenvolver um trauma por isso. E até porque ela está num contexto terapêutico, né? Então, se ela está utilizando a hipnose nesse contexto terapêutico, essa abreação ela vai ser estudada, vai ser trabalhada, vai existir a possibilidade do trabalho de ressignificação ou de entendimento, até para que a pessoa possa entender que isso foi benéfico para ela, mas apareceu em um momento que não foi esperado. Essa pergunta da Janaína, essa sua fala, me lembra que esse temor, ele também acontece na psicologia, né? Porque as pessoas não querem sofrer, não querem acessar lembranças de sofrimento. Sim. Sendo que muitas vezes essas memórias e esses sofrimentos, eles precisam aparecer para serem cuidados. Sim. Né? Isso em linhas gerais, né? Não só na psicologia ou na hipnose ou na psicanálise. Eu acho que às vezes a gente precisa encarar um pouquinho essas nossas dores para que possamos cuidar delas em algum momento. E parece que esse contexto, essa sua fala também complementa um pouco disso, né? Que essa função catártica
na abreação, que acontece sim, mas ela não é capaz de gerar traumas ou danos. A Ana Carolina está falando aqui que ela acha que vai precisar de hipnose antes de fazer a prova de direção do Detran. Ela sabe que tem capacidade, mas está morrendo de medo. Dá para usar, né, a hipnose nessas questões. Sim, é bem comum, inclusive, né, esse tipo de tratamento de ansiedade. E aí, lembrando, né, se a psicologia pode tratar, a hipnose é uma ferramenta, então ela pode tratar também. Normalmente é uma ferramenta que maximiza a velocidade do tratamento psicoterápico, faz com que seja mais eficaz e mais completo. Tem uma pesquisa que eu li, eu não lembro quando foi, se eu não me engano, essa pesquisa de 1996, que separaram pessoas em 2 grupos, acho que foi da Universidade de Stanford, não me recordo. Em 2 grupos, um grupo que tinha obesidade, transtorno de ansiedade, problemas com direção, e um outro grupo igual. E os 2 grupos foram tratados com uma abordagem específica. O grupo que foi tratado com essa abordagem específica, mais a utilização da ferramenta de hipnose, teve resultados 70% maiores. Então, tem uma discrepância grande quando a gente fala em hipnose como ferramenta de psicoterapia. O Adilson Filho está fazendo uma pergunta curiosa. Como evitar a sugestão do terapeuta durante o processo? É pergunta interessante, né? E é bem complicada de se responder, porque toda comunicação ela é sugestiva, independente do tipo de comunicação que você vai utilizar. Uma pergunta ela pode ser sugestiva. Se o teu paciente, por exemplo, te diz que você que ele chegou no consultório triste, você pode perguntar por que ou como, né? Você está sugestionando respostas com uma pergunta. Então, eu entendo que seja um pouco complicado você não sugestionar, mas eu entendo que seja mais fácil você entender tipos de sugestões. Você pode dar sugestões diretas ou sugestões indiretas. Normalmente, para você tentar não sugestionar o teu paciente, é importante que você evite sugestões diretas, como faça, diga, pense, olhe, reflita, porque são sugestões, né? E você tentar manter o discurso o mais neutro possível, buscando informações. Mas mesmo assim não é possível que não haja uma sugestão, até onde eu consigo entender, porque a comunicação ela é sugestiva. Essa pergunta do Adilson me faz pensar em pessoas que falam assim, não, eu queria ler uma crítica sobre um filme, mas sem opinião. Não existe crítica sem opinião, né? A crítica ela contém a opinião de quem assistiu, de quem viu, assim como um processo como esse. Ela tem algum grau de sugestão, só que ela não é, como o Jorge falou, nesse porte de dizer, ó, faz tal coisa, decide assim, não faz aquilo, é numa outra linha, né? Sim. Dá uma boa noite aqui para Priscele Modesto, para Natália Carolina, irmã do Rafael, boa noite, para Neinha, boa noite, Neinha, mãe do Rafael. A Dejane está continuando aqui na dúvida dela. Bacana. Mesmo sendo uma prática séria, em todas as áreas de atuação existem os bons e os mais profissionais. Claro. Sendo assim, como avaliar previamente um bom profissional dessa área de atuação antes de submeter a ferramenta mais séria que temos no corpo, a mente, a uma terapia dessa? Bacana, pergunta importante. Primeiro você tem que pensar de novo que a hipnose ela é uma ferramenta, então você tem que avaliar o profissional, né? Você tem que saber, por exemplo, se o profissional que vai utilizar a hipnose, ele é um profissional certificado, se ele respeita o conselho dele, se ele tem referências, se ele fez cursos nas áreas, né? Então, é muito mais como você vai avaliar o profissional que utiliza a ferramenta do que a própria ferramenta em si. Então, é importante você fazer o mesmo processo de avaliação que você faria como se fosse comprar alguma coisa. Você precisa saber se alguém já utilizou, se foi bem sucedido, se não foi, como é que funciona, quem utilizou, se tem referência, se segue um conselho, se tem cursos na área, para você saber se a pessoa ela é capacitada a utilizar a ferramenta ou não. E aí, na profissão, possivelmente ela tem um conselho que respalda o profissional dela. Ela pode ser profissional, mas não saber utilizar a ferramenta. Isso são coisas diferentes. Muito bom. A Janaína está fazendo 2 perguntas. A hipnose trata sentimentos como medo e pânico? E a hipnose substitui a terapia? Então, pergunta boa também. Ela trata, sim, sentimentos como medo e pânico. Tudo que você vai tratar na psicologia, a hipnose é uma ferramenta. Então ela vai tratar também, né? Talvez de alguma outra maneira, talvez de alguma outra forma.
depende muito da abordagem do profissional que vai fazer o tratamento com você. Ela é utilizada sim. Agora, sobre substituir terapia, isso é complicado, e é bem complicado. Por quê? Porque no Brasil, falando juridicamente, nós temos conselhos autorreguladores. O Conselho, a Associação Nacional de Terapeutas, a Associação Nacional de Terapia Holística, de Terapeutas Naturalistas, e eles são terapeutas, né? Então eles podem utilizar a hipnose, como qualquer pessoa, mas mesmo assim é terapia. A hipnose pode ser utilizada para problemas pontuais fora de terapia? Pode. É recomendável? Não, né? Porque se você tem algum tipo de problema, o ideal é que você sempre procure um profissional, principalmente um psicólogo, se for algum tipo de transtorno mental, um médico, se for alguma coisa física, né? Para que você tenha o respaldo profissional de alguém que trata você com seriedade e que sabe o que está fazendo. E aí, no contexto da hipnose, como a hipnose é uma ferramenta, a vertente é exatamente igual. Você não vai tomar um remédio para sua dor de cabeça passar e deixar por isso mesmo. Então você não vai fazer hipnose para sua fobia passar e deixar por isso mesmo. Procura um psicólogo. Essa é a vertente principal que eu digo. A Ana Carolina está dizendo assim, tá falando para você passar o seu contato, por favor, porque ela vai precisar fazer hipnose. E só para lembrar que ao final da live, na descrição do vídeo, vai estar lá os contatos do Jorge para quem quiser conversar com ele depois, com calma, tá bom? A Natália Carolina está dizendo aqui, perguntando, a hipnose pode ajudar a identificar os problemas que nos afligem por algum motivo que nós mesmos não sabemos identificar? Sim. Boa pergunta também. As perguntas estão tão legais, né? Eu não tô nem fazendo uma pergunta, a galera. O pessoal tá engajado, bacana. Sim, é possível sim você conseguir identificar coisas que você normalmente não tem consciência com hipnose, né? Existem técnicas específicas de hipnose que são utilizadas até fora de contextos terapêuticos, em treinamentos de executivos, de grandes empresas, para melhora de criatividade, tomada de decisão, autoconhecimento. Então, eu acho que nessa vertente, sim, você pode utilizar a hipnose para buscar, cavar, né, alguma coisa ali no teu subconsciente, no teu inconsciente, depende de qual abordagem você vai utilizar, você vai falar, né, mas para poder ter consciência desses problemas. E aí sim, tendo consciência desses problemas, é possível você fazer um tratamento. O Rafael está perguntando se o curso de hipnose ele é aberto a qualquer pessoa ou se tem alguma área específica de profissão que pode fazer o curso. Então, o curso de hipnose, existem vários cursos para começar. E a hipnose é uma ferramenta, então ela pode ser utilizada por qualquer pessoa. Existem cursos que não têm nenhum critério, a menos que você tenha mais que 18 anos, ensino médio completo, se eu não me engano, que é um curso que pode ser considerado um curso livre. O curso que eu ministro, ele é voltado para a hipnose clínica, é mais para a parte terapêutica. Então, no meu curso, eu especifico que sejam profissionais ou de medicina, ou de psicologia, ou de odontologia, principalmente. Mas qualquer pessoa dentro da área de saúde, ela pode entrar nesse curso. Mas, especificamente, não tem uma restrição, se eu posso dizer assim. Qualquer pessoa pode fazer o curso, qualquer pessoa pode aprender. Muito bom. A Neinha está fazendo uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com a pergunta da Dejane, em relação à qualificação profissional. Sim. Como é que nós vamos saber tudo isso a respeito do profissional, né? Das qualificações, das habilidades, da responsabilidade, da competência? Sim. Então, aí você precisa pensar de novo no profissional, né? Não na ferramenta. Então, você tem que buscar. Primeiro, se esse profissional está vinculado a algum tipo de conselho, né? Seja de psicologia, medicina, odontologia ou algum autorregulado, né? Não sei, conselho, a Associação Nacional de Terapeuta, Terapia Holística. Primeiro você tem que saber se esse profissional ele tem alguma base de algum conselho para poder exercer a utilização da hipnose. E aí, como você vai fazer isso? Você deve ter várias ferramentas. Você pode utilizar redes sociais, Facebook, você pode procurar no site dos conselhos, você pode pedir indicações, né? E aí, entrando em contato com esse profissional, você consegue ter maiores referências de qual é a formação, qual é a abordagem, o que ele faz, o que ele não faz. E é o mesmo processo que eu acredito que você deveria, que as pessoas em geral, deveriam fazer para qualquer especialidade de saúde, né? Antes de se consultar. E, assim, eu sei que a gente gosta muito de se prevenir, mas na vida, às vezes, a gente tem que experimentar para decidir, para escolher, para ver se tem sintonia ou não. Sim. Isso acontece no campo da psicologia. Você pode ter alguém que é super indicado
e não tem afinidade com você. Não é por incompetência do profissional, mas Verdade. às vezes não tem afinidade. Então, claro, se informe, procura lá no Google as qualificações da pessoa, aonde ela estudou, se isso for relevante para você, enfim. Mas dá uma chance também pro olho no olho. Às vezes é importante. Sim, concordo. Muita gente chega na terapia sem saber o que a terapia é, na verdade, né? E acaba tendo ganhos significativos, e realmente. O Adilson Filho está perguntando se existe algum tipo de pessoa que não responda à hipnose, que não rola. Que não funciona de maneira nenhuma. Sim, existe, né? E esse tipo de pessoa, a gente pode dividir esse tipo de pessoa. A primeira é uma pessoa que sofreu um dano neurológico e ela desenvolveu um problema chamado afantasia. Ela é incapaz de fazer representações mentais de coisas, ou seja, ela não consegue imaginar. Então, não vai funcionar, não adianta. A segunda pessoa que não vai entrar num estado hipnótico de maneira nenhuma é a pessoa que não queira. Se ela não quiser, não vai funcionar, não adianta. Não dá pra fazer hipnose obrigado. Não é possível fazer hipnose obrigado. E acho que ninguém se submeteria a isso, né? Sim. Talvez algumas mães, alguns pais fariam isso com os filhos. Alguém pode pensar, né? É melhor esclarecer que não dá. Não funciona. E o terceiro tipo de pessoas que não são recomendados são pessoas que não têm contato com a realidade. A gente enquadra muito no contexto dos esquizofrênicos, né? Mas eu acredito que outros transtornos também. Não que não vá funcionar, mas que aí pode ser perigoso. Porque se essa pessoa não tem o contato com a realidade, ela pode realmente entender que o hipnólogo ou o profissional que utiliza a hipnose seja parte dos transtornos que ela esteja sofrendo. Então, pode ser um problema. Bom alerta. O Rafael está comentando que no início ouviu a gente falar sobre o recurso utilizado hoje pela medicina, psicologia e odontologia, né? Os conselhos dessas áreas reconhecem a hipnose como ferramenta. Sim. E ele quis saber se outra área tiver interesse, como é que ela faz para poder praticar a hipnose. Então isso é uma questão um pouco fora do escopo normal, que é uma questão mais do próprio conselho, né? Existem conselhos que poderiam se beneficiar da hipnose de uma maneira enorme. Terapia ocupacional, né? Fisioterapia, entre vários outros, poderiam utilizar as técnicas da hipnose. E a hipnose é uma ferramenta que ela não é específica, que ela não é necessariamente específica para algum tipo de profissão. Então, acredito eu também, não tenho embasamento jurídico suficiente para poder responder a questão, mas acredito eu que esses profissionais eles poderiam utilizar a hipnose se o conselho não disser o contrário. Mas agora o conselho validar a utilização da hipnose, aí são necessárias pesquisas, iniciativa científica, artigos, construção de conhecimento teórico. Muito bom. A Deiane está comentando que gostou da minha feição quando você falou para procurar um psicólogo. Saiu, gente. Eu sou totalmente partidário. Sim. Com todo respeito às demais formas de tratamento que são muito interessantes. A Janaína Góes está dizendo que já teve 2 psicólogas que eram contra a hipnose. Sim. Uma, inclusive, falou que Freud já havia testado a hipnose e percebeu que o resultado era apenas momentâneo. O resultado da hipnose é permanente? É essa a pergunta que ela faz. E aí eu vou precisar de um contexto um pouquinho maior para poder responder, né, a questão de psicanálise e hipnose. Né? Freud aprendeu hipnose com Charcot, né, na escola de Salpêtrière. E a hipnose que ele aprendeu é uma hipnose clássica, que ela não estava procurando buscar causas, ela estava procurando remover sintomas. Né? Então, se a histérica, no caso, tinha um problema com as mãos, que ela não conseguia abrir as mãos, no estado hipnótico, Charcot dava um comando para que ela conseguisse abrir as mãos, e depois essa histérica saía do estado hipnótico e voltava para a histeria normal, e a mão dela fechava de novo. Então, sim, né? Nesse caso não é momentâneo. Mas a hipnose que Freud aprendeu não é a hipnose de hoje em dia. E a hipnose de hoje em dia ela não está preocupada em resolver sintomas, ela está preocupada em tratar causas. Então, os ganhos da hipnose de hoje em dia eles são permanentes, sim. Né? E algumas psicólogas, algumas abordagens têm uma certa resistência com a hipnose pelo modo como o contexto foi construído. Né? Freud abandonou a hipnose e foi a melhor coisa que ele fez. Porque se ele não abandona a hipnose, ele não teria desenvolvido a psicanálise.
E sem a psicanálise não se sabe onde nosso tratamento de saúde mental estaria hoje em dia. Né? E o Freud abandonou a hipnose por vários motivos. Esse não foi o único, né? Não, um deles aí que todo mundo diz que o Freud não era um bom hipnotizador, que os ganhos não eram permanentes, que os ganhos voltavam, né? Que nem todo mundo era hipnotizável. E eu posso até acrescentar a lista, fora dos livros aqui também, que a psicanálise ela depende de transferência e a hipnose não precisa de transferência. A psicanálise ela percebe, ela trabalha com os mecanismos de defesa. A hipnose ela não trabalha com os mecanismos de defesa. E, de novo, se o Freud continuasse utilizando hipnose, ele não faria psicanálise, ele faria hipnose. Né? E acho que é importante, assim, voltando à fala do Rafael, a hipnose de Charcot, ela era usada para mostrar que aquilo era uma conversão histérica, ou seja, que não era uma patologia orgânica, que era da mente. Era muito mais como forma de show do que como forma de tratamento, né? Então, por isso que havia essa dificuldade no entendimento, porque a forma como era usada não era compatível com o tratamento. Exatamente. Que hoje se usa a hipnose, né? Exatamente, né? E hoje em dia o tratamento com hipnose, ele vai por várias abordagens de psicologia. Algumas abordagens sim são mais resistentes, mas o número de pesquisas científicas na área de psicologia sobre hipnose vem crescendo de um modo muito significativo. E se você procurar hipnose e psicologia, possivelmente você vai achar vários relatos de teoria cognitivo-comportamental e você vai achar poucos relatos de psicanálise. Né? E aí o profissional que foi contra a utilização da hipnose, falou até sobre essa questão de Freud, pode ter uma vertente um pouco mais resistente à utilização da hipnose e também pode buscar algum outro conhecimento da hipnose, não só da época de Charcot, mas da hipnose de hoje em dia, de como ela está sendo tratada. E assim, faço até um depoimento e uma crítica ao mesmo tempo, né? Na minha graduação eu não tive nada que falasse sobre hipnose, por exemplo. O que eu ouvia falar era dentro de um olhar crítico, né, que não me dava um contraponto, que não me dava um outro lado para eu poder ponderar. Sim. Hoje eu não sei como está, tem um tempinho que eu me formei. Não sei se houve alguma alteração nisso, claro que cada faculdade tem sua grade, mas acho que é interessante a gente pensar que às vezes a gente compra críticas sem ouvir o outro lado, sem dar chance de conhecer o outro lado. Acho que é legal até estar aqui, né, para poder mostrar isso, mostrar que a hipnose não é só o que a gente vê no YouTube ou na televisão, mas que tem outras funções que são interessantes e que se a gente pesquisar um pouquinho pode ter a ver com a gente. Sim, e até complementando, pegando um pouquinho desse gancho aí acadêmico, né, algumas faculdades no Brasil, inclusive, que tem os maiores rankings no ENAD, elas colocaram a hipnose como matéria obrigatória dos cursos de psicologia. E a maioria das faculdades americanas de psicologia, por exemplo, elas têm hipnose como matéria obrigatória. Então é um movimento que nós, como sociedade brasileira, nós estamos passando a poder desenvolver melhor todo esse conhecimento. É um processo evolutivo também, né? Sim. Quanto mais a gente vai desmistificando, mais a gente vai tendo chance de repensar que lugar a gente pode dar. E, claro, vai de pessoa para pessoa. Nem todos os profissionais vão usar a hipnose. Assim como dentro da psicologia, por exemplo, existem linhas diferentes e cada um trabalha da sua forma. Sim. A Dejane está questionando como é que funciona a hipnose com crianças. Se ela é indicada, se existe uma idade mínima, se é acompanhada pelos pais. Entendi. E aí, de novo, a gente bate no ponto do profissional, né? Como é a abordagem desse profissional? Que tipo de abordagem esse profissional utiliza? É a abordagem que vai definir o uso da ferramenta, né? Se a hipnose ela é indicada ou não indicada para crianças, aí já é um ponto que eu consigo entrar melhor, né? Sim, para crianças, mas qual a idade mínima? A idade em que a criança consiga ter alguma noção de consciência de si mesmo, né? Alguma noção de imaginação, de diferenciar realidade de fantasia e que ela consiga seguir instruções. Então eu não sei qual seria a idade mínima para isso, mas se a criança tiver esses 3 pré-requisitos, sim, pode ser utilizada. E aí eu volto a fazer uma comparação que é bem bacana, né? Qual seria a idade mínima para uma criança fazer meditação, por exemplo, para ela aprender inglês, por exemplo, para ela jogar futebol, por exemplo? Se ela é capaz de fazer qualquer uma dessas coisas e ela tiver capacidade cognitiva para isso, em termos de amadurecimento, ela pode fazer hipnose normalmente. A Dejane está super empolgada, está mandando várias perguntas, eu vou tentar ler todas, tá, Dejane?
As operadoras de saúde, né, costumam cobrir a aplicação dessa ferramenta, já que é reconhecida pela medicina, e ela está perguntando se é um braço de abordagem da psicologia. Bacana, pergunta bacana. Sobre as operadoras de saúde, né? As operadoras de saúde, elas vão cobrir o profissional, então não a ferramenta. Então, se você vai fazer uma cirurgia e precisa de um anestesista, se esse anestesista utiliza hipnose ou anestesia química, a operadora de saúde ela vai cobrir o anestesista, não a ferramenta. E um psicólogo, né? Se ele trabalha com abordagem X, Y, Z, ele saber ou não saber de hipnose para a operadora de saúde é indiferente, ela vai cobrir o custo do profissional. Cada profissional deve ter um preço, um valor, mas quanto mais conhecimento se tem, é interessante que esse reconhecimento ele seja valorizado. Né? Essa é a primeira parte. A segunda parte da pergunta eu esqueci. Se é um braço de abordagem da psicologia. Ah, legal. Não é uma abordagem da psicologia, porque a hipnose ela é uma ferramenta de tratamento. Não tem como você fazer um tratamento somente com hipnose, não tem como você fazer um tratamento somente com a ferramenta. Apesar de que os conselhos autorreguladores, né, a Associação Nacional de Terapeutas e outros, enfim, vão pedir que, além de um curso de formação de hipnose, você tenha algum outro conhecimento teórico de algum tipo de terapia, para que você faça a utilização da ferramenta. Então, se você encontra alguém que tem hipnoterapeuta como chamada principal, ou como eu, por exemplo, né, eu uso a hipnose como ferramenta principal, né, mas eu tenho todo um escopo teórico por trás da utilização da hipnose, porque eu preciso saber para que eu estou utilizando a ferramenta e como. Né, e isso só a hipnose ela não vai poder responder, você tem que ter um arcabouço teórico por trás. A Adriana está fazendo uma pergunta que eu não sei se eu entendi, vamos ver se o Jorge entende. A hipnose medicamentosa, sintética, anda paralelamente com a abordagem hipnótica humana? Você está falando de fármacos? Eu imagino que você esteja falando de fármacos ou drogas, porque hipnóticos são químicos, né? Existem hipnóticos enquanto drogas, enfim, mas eu não sei se é isso que ela está falando. Eu também não consegui pegar a pergunta, mas eu acho que é nesse gancho sim. É diferente. E aí, se não for esse gancho também, a gente vai tirando mais uma dúvida. É diferente. Por quê? Porque a hipnose medicamentosa, né, que tem fármacos utilizados, ela gera um estado de transe hipnótico, ela gera fenômenos hipnóticos por situações químicas, por hormônios, neurohormônios, por biologia. Eu não estou conseguindo achar as palavras. Por fármacos. Né? Sim, é uma questão química que altera sinapses e funcionamentos cerebrais, né? Em resumo do resumo. Obrigado. É isso aí. Né? E a hipnose, como ferramenta terapêutica, não. Ela não vai fazer nenhuma alteração química para gerar esse tipo de resultado. Normalmente, o próprio processo vai fazer essas alterações cerebrais para que se gerem sinapses e tenha-se os efeitos da hipnose. Né? Ela complementou aqui a pergunta falando se é a mesma área de atuação no cérebro do profissional de psicologia e da medicação, sendo que a medicação dispensa a participação do paciente. Não. As áreas são completamente diferentes, né? Porque a medicação ela não atua somente no cérebro e não atua somente de uma maneira e nem somente uma área. E a hipnose também não. Ela também não atua somente no cérebro, nem somente de uma maneira, nem somente uma área. Mas a parte química, se você tirar essa parte química, o efeito não acontece, né? A hipnose não. Se você fizer a hipnose e parar de fazer a hipnose, o efeito ele pode acontecer. E aí é o caso que alguém fez uma pergunta sobre fobia de direção, se eu não me engano. Foi a Ana Caroline. Né? Ela pode tomar um medicamento para poder fazer a prova dela de direção e fazer a prova tranquila. Né? Ou ela pode fazer um tratamento com hipnose, fazer a prova dela tranquila e não ter mais fobia. Né? Então aí que é o ponto de diferença, como é diferente. O medicamento você vai precisar sustentar, a hipnose por si só não. Da forma como eu entendo, o Jorge pode me corrigir, a hipnose ela muda o sistema, né, de funcionamento, de crenças, de etc. Enquanto que o medicamento ele corta o fio ali momentaneamente, daqui a pouco o fio volta. Ele só afastou o fio por causa do remédio, daqui a pouco o fio vai voltar a funcionar como era antes. Não tem uma mudança do sistema. Sim. Aí foi o tratamento de um sintoma, não foi tratamento de causa.
né? E isso é importante, de repente, encaixar nesse contexto. Dejane pode continuar perguntando, é só porque eu não sei se eu dou conta de ler todas essas perguntas, mas é maravilhoso. A Neinha está perguntando se a hipnose tem um tempo de tratamento. Tempo é bem relativo, principalmente se falando em contextos de hipnose. Por quê? Porque varia muito da pessoa e varia muito do problema. Existem situações de que uma consulta de hipnose, por exemplo, de 2 horas, resolveu um problema de anos. E existem situações que 10, 15, 20 consultas de hipnose não vão resolver. Então varia muito, de novo, do profissional e do problema. Algumas abordagens, em psicologia, né, elas têm uma tendência a ter um tempo maior e outras têm tendência a ter tempos menores. Mas tempo é muito variável. A ferramenta, ela vai ser utilizada de acordo com a abordagem do profissional e de acordo com essa abordagem, esse tempo varia. O Danilo Haritz pergunta se o psicólogo consegue utilizar hipnose em transtorno de personalidade borderline. Bacana. Boa pergunta também. E sim, ele consegue utilizar a hipnose sim. Aí a gente volta para aquele pontinho lá do começo, né? Se a psicologia pode tratar, a hipnose é uma ferramenta para esse tipo de tratamento. Então ele pode utilizar sim, sem problema nenhum e possivelmente com uma eficácia bem bacana. O que para mim está ficando muito marcado nas suas falas, é que a hipnose é uma ferramenta, ela não é uma abordagem, uma teoria em si, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada de formas diferentes, adaptando para cada profissional, para cada situação, para cada área, como a odontologia, que é completamente diferente da psicologia e de um processo psicoterapêutico. Então, é bem legal destacar isso, né? Que é uma ferramenta e que ela não tem danos, porque acho que é legal as perguntas que surgiram aqui, né? Sim. Essa questão e até a gente conversou isso antes. As pessoas têm um receio de se colocar tão vulneráveis assim, sem saber o que vai acontecer com elas, né? Se você vai fazer ela imite uma galinha, vai ficar imitando galinha para sempre. Tem esses medos, né? Sim, e é bem comum, né? São medos bem comuns, mas esses medos foram construídos, assim, e foram construídos pelo senso comum e pela utilização da hipnose na mídia. Se você parar para pensar, tirando um dos filmes que eu vi ultimamente, acho que é o Get Out, não me lembro, né? Todos os outros filmes que eu vi, a utilização da hipnose ou algo relacionado era uma posição de poder de um sobre o outro. O vampiro que olha nos olhos, né? A pessoa que vira um autômata, ou alguma coisa visando trapaça, né? Os desenhos animados, que alguém hipnotiza uma pessoa para poder obter algum tipo de ganho ou vantagem sobre ela. No Brasil, eu não lembro exatamente a data, existia uma época que foi proibido a utilização de hipnose de entretenimento. E essa proibição ela foi acarretando danos culturais sobre a ideia de hipnose. Então hoje, se a hipnose ela é tão difundida, é porque nós estamos consertando danos que aconteceram lá atrás sobre a imagem da ferramenta. E eu acho muito legal isso que você está abordando, né? Porque muitas vezes a gente, claro, precisa esclarecer. Sim. Mas a tendência ao proibir, ao não mostrar, ao não deixar que alguém use o que mostre, às vezes causa mais dano do que deixar mostrar e poder apresentar o outro lado, apresentar que, olha, tem aquilo, mas tem o Jorge aqui que trabalha muito sério e que pode ajudar muita gente. Exatamente, né? E é importante a gente conseguir olhar pelos dois pontos, né? É importante ter base para poder olhar pelos dois pontos. É isso aí. A gente já está caminhando para o final, temos ainda alguns minutinhos aí. Em relação à hipnose no campo empresarial, no campo comercial, existem algumas técnicas, existe algo um pouco mais comum ou é desenvolvido para cada pessoa ou situação? O ideal, Bruno, é que a hipnose ela seja individual. Individual em termos de cada vertente com a sua característica própria. Existem técnicas de hipnose específicas para várias coisas. Mas é importante que você consiga adequar essa técnica para o cliente que está utilizando ou comprando esse serviço. Então, sim, na parte empresarial a gente não volta somente para persuasão, vendas, negociação, eficácia. Não, criatividade, motivação, desenvolvimento, parceria. Existem várias outras formas de se utilizar a hipnose
que ela pode ser encaixada no contexto empresarial. E aí eu me recordo dos coaches, né? Que estão surgindo aí no mercado com uma força muito forte. Muitos coaches utilizam hipnose, e os coaches que utilizam hipnose, eles têm resultados gigantescos, são muito discrepantes dos coaches que não utilizam, porque o processo de coaching ele também é comunicativo, e se você tem a ferramenta para fazer uma comunicação mais eficaz, mais eficiente, a efetividade vai ser muito maior. Eu lembro que a primeira vez que nos encontramos foi na Estácio. Sim. Eu e o Rafael fomos dar uma palestra lá, o Jorge também. E você comentou comigo na sala lá, pré-palestra, sobre algumas técnicas de comunicação, de persuasão. Sim. E tem algo que você possa dar de dica ou falar brevemente para quem está em casa, só para prestar mais atenção em algumas coisas? Posso sim, claro. É importante você pensar em uma das técnicas que é chamada de Yes Set, né? Que é o ligar o sim. Quando alguém tentar fazer com que você diga sim por muitas vezes seguidas, com perguntas muito simples, é porque possivelmente você está sendo preparado para alguma outra coisa maior. A pessoa chega do teu lado ali, o vendedor, né? Chega e te pergunta, bom dia, como você está? Como você está? Eu tenho um exemplo melhor. O operador de telemarketing, ele te liga e te diz bom dia, e você responde bom dia, que é um sim, né? Você está respondendo positivo. Depois ele pergunta o teu nome, né? Ou ele diz o teu nome, pede para você confirmar, e você está dizendo um sim de novo, né? Que é uma resposta positiva. E depois ele pergunta se você está ouvindo. Não tem como você dizer que não, porque você já respondeu 2 perguntas. Então você falou sim 3 vezes. Possivelmente agora ele vai te lançar uma proposta, porque você está muito mais propenso a dizer sim de novo. Isso é uma técnica não só de hipnose, mas ela é chamada de Yes Set e acontece com muita frequência em contextos de venda por pressão, né? Venda rápida, venda agora, ou em contexto de persuasão de pessoas. Faça isso, faça aquilo. As pessoas normalmente dão justificativos que você vai aceitar as 3 primeiras e depois colocam algo que você já teria que pensar, mas você aceita com maior facilidade. Essa é uma das que eu poderia dizer que é mais atual e acontece com muito mais frequência. E que praticamente eu acho que todo mundo já passou por algo assim quando está comprando algum produto, de eletrodoméstico a viagem, você está ali, tem aquela pessoa ali do outro lado. Sim. Não é seu sonho? Você planejou tanto, você queria, está num ótimo preço e você vai sendo seduzido ali. Exatamente. E acaba comprando às vezes que não era bem o que precisava ou queria às vezes. Exatamente, acontece com bastante frequência porque você está sendo sugestionado. A Janaína está comentando que tem um curso de PNL que chama essa técnica de triplo sim. Triplo sim, bacana saber o nome dessa técnica em outras vertentes. Interessante. Muito legal. E você também, eu lembro isso porque me marcou muito, que você falou das sobrancelhas sim. como um sinalizador também da comunicação, né? Sim, de uma criação de rapport. Isso. Né? Essa técnica é chamada de eyebrow flush. Eu não sei exatamente a tradução, mas seria algo como o sorriso das sobrancelhas, ou flash das sobrancelhas, alguma coisa assim. Né? Se você parar e prestar atenção, já deve ter acontecido contigo alguma vez. Você está na rua e alguém do outro lado da rua levanta a mão e faz assim para você, e você pensa que é com você, né? Você vai e faz assim também. E se você parar para perceber, às vezes não é contigo. E por que você achou que era? É justamente por um movimento simples, por esse levantar de sobrancelhas. Que esse levantar de sobrancelhas é antropológico. É uma reação humana a pessoas a situações, né? Ou de surpresa ou de reconhecimento. Tenta se lembrar de quando você encontrou alguém que você não via há muito tempo que você gostava, se as suas sobrancelhas não levantaram, né? Isso gera um rapport. Independente da pessoa ela ter tido contato contigo ou não, esse simples fato já está mostrando para essa pessoa que vocês são ou da mesma tribo ou da mesma espécie, e falando de sociedade, que vocês estão no mesmo contexto. Então sim, é mais uma técnica, né, que ela é muito mais inconsciente. E aproveitando esse gancho, assim, é uma pergunta minha, assim, quando a gente entra naquele negócio de ficar quase dançando com a pessoa na rua, você vai para a direita, ela vai pro mesmo lado, você vai para a esquerda, ela vai para o mesmo lado. Tem a ver também com esse estado quase de uma certa hipnose?
É parecido porque também lembra um pouco o rapport, né? Tem uma técnica de rapport que é espelhamento. Não sei se todo mundo conhece aí. Você tem tendência a fazer movimentos ou parecidos ou iguais aos da pessoa. Então, quando você entra dá esse choque, né, com a pessoa, você acaba tendo um rebaixamento de consciência, porque acontece alguma coisa que você não está esperando. E quando acontece alguma coisa que você não está esperando, você fica sugestionável, né? É uma das formas de levar a pessoa para um estado de transe. Então, houve um rebaixamento de consciência, você está sugestionável e ocorre um espelhamento. A pessoa vai para um lado e normalmente você vai também. Então, um dos dois está sugestionando o outro. Aí cabe saber quem fez a primeira sugestão. Tem alguns comentários aqui engraçados. A Ana Carolina dizendo que as sobrancelhas delas gritam. E a Dejane está dizendo que é bom saber tudo isso, que ela vai aplicar em casa com as crianças, para depois do terceiro sim elas obedecerem sem perceber. Bem bacana. Ótima utilização. Eu acho que é interessante isso. E essa questão da sobrancelha, eu fico sempre pensando no consultório, porque eu até consigo às vezes não falar, mas as sobrancelhas... Você acaba mostrando alguma coisa. Jorge, olha só, a gente já está caminhando para o final. Queria te agradecer muito por ter aceitado o convite, por trazer um conteúdo tão legal aqui pra gente. Inclusive o Jorge tem um curso. Sim. Queria aproveitar para você falar um pouco sobre ele. Sim, eu tenho um curso aqui em Niterói, Rio de Janeiro, né, de hipnose clínica, que é voltada mais para a área de saúde. Ele vai começar agora em janeiro. Inclusive tem uma turma que eu acho que ainda tem vagas, eu espero que sim, né? Então todos vocês estão convidados. Esse curso ele dura 12 meses, um sábado por mês, e tem um certificado, 200 horas, teoria, prática. O certificado é emitido pelo Conselho Federal de Psicologia de Pessoa Jurídica, né? Tem todo o material didático e tem muito treinamento com várias pessoas de áreas diferentes, de abordagens diferentes. Então, nesse curso, você vai poder ter oportunidade de conhecer um médico que faz hipnose, ou um outro psicólogo que faz hipnose, um dentista que faz hipnose, para a gente poder absorver o máximo dessa ferramenta. E é uma coisa também que eu gosto de falar bastante nesse curso, né? Alguns especialistas em produtividade dizem que com 1.600 horas você é um especialista em alguma coisa. E hipnose é uma ferramenta de comunicação, né? Eu queria que você pensasse quanto tempo da sua vida você dedicou para fazer um curso em alguma coisa que você já seja especialista, ou se você realmente é especialista pelo tempo que você utiliza sem ter toda a teoria. É importante todo mundo, pelo menos, ouvir alguma coisa de hipnose. A Vanessa Gripe está dizendo que você é o melhor professor de hipnose clínica, que ela super te aconselha aí. Obrigado, Vanessa. E vou ler aqui um agradecimento do Rafael, que, para quem não sabe, não está presente aqui porque tirou umas mini férias merecidas, justas, mas está presente online aqui. Ele está dizendo que toda a sua fala foi muito esclarecedora, está agradecendo muito por ter aceitado o convite. A Motiva fica feliz em ter ótimos profissionais sentados nessa cadeira, podendo dividir o conhecimento com o público, e deseja muito sucesso a você. Bacana, eu que agradeço pela oportunidade aqui da Motiva em poder falar um pouquinho mais, poder fazer parte desse projeto da Motiva, que é super bacana. Eu inclusive vejo bastante, e tá aqui para mim é um orgulho muito grande em poder contribuir, né? Colaborar, disseminar conhecimento com grandes profissionais como o Bruno e o Rafael estão fazendo aí durante um tempo muito bacana, e a gente espera que vocês façam mais. Faremos. Essa se tornou mais do que um trabalho, se tornou um grande hobby fazer as lives. Primeiro porque a gente pode dividir conteúdos, trocar com as pessoas em casa e ter convidados para até aprender, porque eu realmente não sabia nada de hipnose. Estarei no curso, vou fazer o curso, fiquei interessado, vou fazer o curso e espero encontrar algum de vocês lá nesse curso, que parece ser muito legal. Bacana. Muito obrigado. A gente se encontra semana que vem. E aviso aí ao pessoal de casa, semana que vem vai ser a nossa última live do ano, porque aí a gente vai dar uma paradinha com as lives para voltar em janeiro. Vai dar um descanso para vocês e pra gente também. Então semana que vem tem a nossa última live, eu e o Rafael. E volto a agradecer o Jorge, e vou ter que levantar para encerrar o vídeo aí. Bacana. Gente, legal, pessoal, obrigadão pela participação de vocês, boa noite. Curtam tanto o nosso Facebook quanto o nosso canal no YouTube, clica lá no sininho para poder receber notificação, e curtam também a página do Jorge, que já vai estar aí nas redes, ou ele mesmo vai colocar nos comentários, tá bom? Muito obrigado e compartilhem. Até semana que vem, gente. Tchau!